Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Um senador brasileiro admitiu publicamente possuir um visto americano concedido exclusivamente para informantes e colaboradores de agências de segurança, como o FBI e a CIA. Ele não tentou esconder e ele se orgulhou muito disso. Enquanto o Supremo Tribunal Federal tenta restringir seus movimentos no Brasil, ele viaja livremente pelos Estados Unidos com proteção do governo americano. E a pergunta é, que tipo de informações ele forneceu para conseguir essa proteção? Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos. E hoje eu vou te explicar exatamente como funciona esse sistema, que permite que pessoas com informações valiosas obtenham proteção americana oficial. E olha, isso não é uma teoria da conspiração. São fatos documentados de como funciona o visto S, um dos vistos mais secretos e exclusivos do sistema americano. Vou explicar os critérios técnicos, o processo de obtenção, as proteções oferecidas e, no final, vamos refletir sobre as implicações quando políticos eleitos possuem esse tipo de visto. Imagina um visto tão secreto que nem aparece nos sites oficiais da imigração americana. O visto de categoria S é literalmente o visto dos delatores, criado exclusivamente para pessoas que traem organizações criminosas e terroristas, fornecendo segredos para o governo americano. Não estou exagerando quando digo que traem. A palavra técnica é colaboram, mas vamos chamar as coisas pelo nome. Você entrega informações sigilosas sobre o seu país, sobre sua organização, sobre seus parceiros para uma potência estrangeira. Existem dois tipos principais, o S5, para informações sobre organizações criminosas, e o S6, para informações sobre organizações terroristas. É como se os Estados Unidos tivessem criado uma porta de entrada especial para quem tem segredos sujos para vender. Para vocês terem ideia da exclusividade dessa honra, apenas 200 vistos S5 e 50 vistos S6 são concedidos por ano em todo o mundo. É mais raro do que a vaga para astronauta. No Brasil inteiro, provavelmente, existem menos de 10 pessoas com esse visto, e uma delas é um senador da República, sentado numa cadeira que deveria representar os interesses do povo brasileiro. E tem mais, familiares diretos também podem receber proteção. É um programa de proteção familiar completo para quem decide colaborar contra o seu próprio país. Esse visto foi bastante expandido depois do 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas de Nova York, quando os Estados Unidos perceberam que precisavam de uma ferramenta mais agressiva para recrutar informantes estrangeiros com acesso a informações estratégicas. É diferente de todos os outros vistos, porque você não pode solicitar. Apenas agências americanas de aplicação da lei podem patrocinar você, como o FBI, o DEI ou o Departamento de Justiça. Você precisa ser convidado para atrair. É aqui que entra um detalhe mais perverso. Esse visto é especificamente para pessoas que normalmente não poderiam entrar nos Estados Unidos. Criminosos, pessoas com problemas de imigração, deportados. O governo americano perdoa qualquer crime sem informação for valiosa o suficiente. Para conseguir esse visto, você precisa entregar informações que os americanos considerem críticas e confiáveis sobre organizações que eles querem desmantelar. Não são informações públicas, não são opiniões políticas, são segredos internos, documentos confidenciais, estratégias sigilosas ou conexões criminosas. É literalmente vender informações do seu país para uma potência estrangeira em troca de proteção pessoal. Vou explicar como funciona o processo de obtenção desse visto, que é bastante específico e diferente de qualquer outro tipo de imigração americana. Primeiro passo, você precisa ser identificado por uma agência americana como tendo informações potencialmente valiosas. Eles fazem essa avaliação baseada em seu acesso a organizações ou informações específicas. Segundo passo, há uma negociação entre você e a agência sobre os termos da cooperação. Isso inclui que tipo de informação será fornecida, por quanto tempo você fornecerá essas informações e quais as proteções que serão oferecidas para você e para sua família. Terceiro passo, a agência preenche o formulário I-854 em seu nome, justificando formalmente que suas informações são essenciais para as investigações ou alguma operação específica que seja tramitando aqui
dentro dos Estados Unidos. Para conseguir esse visto, você precisa atender a 3 critérios técnicos específicos. O primeiro delas, suas informações devem ser consideradas exclusivas e críticas pelas agências americanas. Você precisa ter acesso às informações que outras pessoas não conseguiriam ter. O segundo é que você deve estar disposto a testemunhar ou cooperar continuamente com investigações americanas, incluindo possíveis testemunhos em tribunais em julgamentos aqui nos Estados Unidos. E o terceiro, a sua cooperação deve ser considerada essencial para o sucesso de operações ou investigações específicas. As agências precisam justificar que não conseguiriam os mesmos resultados sem a sua participação. Aceitar o visto S significa aceitar uma série de obrigações e restrições bem específicas. Você deve reportar a sua localização e atividades ao governo americano a cada 3 meses. É um monitoramento constante de sua situação. Você não deve ser condenado por crimes nos Estados Unidos com pena superior a 1 ano. Caso contrário, perde o visto automaticamente. E há uma cláusula importante. Você renuncia ao direito de contestar a deportação na maioria dos casos. Se as agências decidirem que não precisam mais de você, as opções legais são extremamente limitadas nesse caso. O governo americano reconhece que os informantes podem enfrentar riscos pessoais e, por isso, o visto S oferece uma proteção extra bem específica. Você pode trabalhar legalmente nos Estados Unidos durante o período de cooperação, por exemplo. A sua identidade pode ser protegida em determinados processos, por exemplo, com uma identidade falsa, e a sua família imediata também pode receber o mesmo tipo de proteção. No entanto, há algumas contrapartidas. Se você fornecer informações falsas ou omitir dados relevantes sobre o seu próprio histórico, pode perder todas as proteções instantaneamente se isso for descoberto pelo governo americano. Uma das principais vantagens do visto S é a possibilidade de obter residência permanente americana depois de cumprir as obrigações de cooperação, o famoso Green Card. O processo funciona em 2 etapas. Primeiro, a agência patrocinadora, ou seja, o FBI, a CIA ou o DAI, deve certificar que você cumpriu todos os acordos e que sua cooperação foi muito bem sucedida. Depois, você pode solicitar ajuste de status para residente permanente. É um incentivo significativo para pessoas que buscam estabelecer vida nova aqui nos Estados Unidos através de uma cooperação com as autoridades americanas, ou seja, poder garantir o Green Card para você e para sua família, delatando organizações criminosas. O senador da República Brasileira não tentou esconder esse visto, muito pelo contrário. Em março de 2025, quando questionado sobre suas ligações americanas, ele disse com todas as letras: possuo 4 cidadanias e um visto americano de categoria S. Recomendo que pesquisem essa categoria antes de fazer insinuações equivocadas. Ele não desconversou, ele se gabou de ser delator americano como se essa fosse uma conquista pessoal. Isso significa, sem sombra de dúvida, que o senador brasileiro forneceu informações críticas e confidenciais para agências americanas sobre organizações no Brasil. Enquanto o STF tentava prender seus passaportes e restringir seus movimentos, ele zombou da justiça brasileira viajando aqui para os Estados Unidos. Ele não apenas desafiou ordens judiciais brasileiras, ele fez isso protegido pelo governo americano. A humilhação nacional institucionalizada. A mensagem é clara: a justiça americana protege ele da justiça brasileira. E a gente pode interpretar que a nossa soberania vale menos do que a proteção americana para um delator. A pergunta técnica que fica é: que tipo de informações esse senador forneceu aos americanos para conseguir esse visto? O programa exige informações críticas e confidenciais sobre organizações criminosas ou terroristas. Mas quais organizações? Quais informações foram dadas? Como senador, ele tinha acesso a reuniões reservadas, documentos sigilosos, estratégias governamentais. O escopo é muito amplo de como ele pode ter colaborado com a justiça americana. Por questões de segurança, nunca saberemos os detalhes específicos, mas sabemos que foi considerado valioso o suficiente pelos americanos para que ele pudesse ter não só o visto S, como uma proteção aqui do governo americano. E esse não é um caso isolado. Ele mencionou ter 4 cidadanias. Isso sugere que ele tem uma rede internacional de proteção. Quantos outros políticos brasileiros podem eventualmente ter vistos similares a esse? Ou quantos outros senadores são delatores protegidos de potências estrangeiras como os Estados Unidos? Estamos falando de uma possível rede de informantes estrangeiros operando dentro do Congresso Nacional Brasileiro. Agora chegamos ao ponto que ninguém quer discutir abertamente. Quais são as implicações reais de um político brasileiro possuir um visto de informante americano? Eu não tenho respostas prontas para dar aqui, infelizmente. Vou apresentar alguns fatos e deixar vocês tirarem suas próprias conclusões. O fato é um senador brasileiro eleito para representar os interesses do povo brasileiro. Outro fato é que ele possui um visto que o classifica oficialmente como um colaborador de agências americanas. Como conciliar essas duas funções? É possível ou é problemático? Vocês decidem a respeito disso. Mas deixa eu dar algumas diferentes perspectivas aqui. Alguns argumentariam: se ele está ajudando a combater o crime e o terrorismo, qual que é o problema? Ou outros poderiam questionar: mas quem define o que é crime? Quem decide quais são as informações que podem ser compartilhadas? Há também quem diga: cooperação internacional
internacional é normal e necessária, e ainda quem responda, mas cooperação oficial é diferente de delação secreta protegida. A principal informação é: os eleitores desse senador sabiam de fato que ele era um colaborador do governo americano quando votaram nele? Se soubessem, isso teria feito alguma diferença na sua eleição? Ele teria recebido todos os votos necessários para se tornar senador da República? Isso levanta uma questão interessante. Políticos deveriam declarar esse tipo de visto em suas campanhas, por exemplo? Não estou dizendo que sim nem que não. Estou perguntando: o eleitor tem direito de saber? Em outros países, políticos com vínculos similares a governos estrangeiros seriam obrigados a declarar publicamente ou até mesmo a renunciar ao seu cargo. Nos Estados Unidos, por exemplo, há leis rígidas sobre foreign agents, ou seja, agentes estrangeiros. No Brasil, não temos regulamentação específica para esse tipo de situação. Talvez devêssemos ter. Defensores diriam: é legítimo cooperar com as democracias aliadas contra crime organizado. Enquanto alguns críticos podem argumentar: mas quem garante que apenas informações sobre crimes são de fato compartilhadas com o governo americano? A gente pode até fazer uma observação bastante pragmática, que na geopolítica moderna isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Mas com certeza, numa visão mais nacionalista e protecionista, a gente também poderia dizer que isso compromete a independência de decisões políticas dentro do Brasil. Na verdade, a gente está falando de uma situação super complexa aqui. O visto de categoria S é uma realidade jurídica americana. Políticos brasileiros podem legalmente possuí-lo. Isso são fatos e não opiniões. A questão mais complexa é: quais são as implicações disso para a nossa democracia e para a confiança pública e para a transparência política? Não há respostas simples para perguntas tão complexas como essa. Isso caberia um debate bastante franco dentro da população para saber se esse é o caminho correto ou não. Para finalizar, eu queria deixar uma reflexão aqui. Cada um precisa formar a sua própria opinião sobre esses pontos. É aceitável que políticos tenham vínculos formais com governos estrangeiros? Ou deveria haver mais transparência sobre esses tipos de relacionamento? E como equilibrar cooperação internacional com independência política? Vou deixar aqui essas questões para que vocês possam responder aqui embaixo nos comentários. Se vocês querem entender mais sobre como funciona o sistema de imigração americana e suas implicações políticas, se inscrevam aqui no canal e deixem nos comentários suas reflexões sobre essa questão. Não há resposta certa ou errada, há apenas diferentes perspectivas que merecem de fato ser debatidas. Eu queria deixar esse espaço aberto aqui com vocês. O importante é que essas questões sejam discutidas abertamente, com a informação técnica correta, para que cada cidadão possa formar as suas próprias conclusões. Mais uma vez, agradeço a sua companhia até aqui. Até a próxima. Tchau. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Hoje, dia 15 de dezembro do ano de 2025. Acabamos de assistir um conteúdo sensacional. Esse conteúdo, ele é fundamental. Ou melhor, esse conteúdo, é claro, ele é fundamental para todas as pessoas do bem, ou seja, os patriotas, ok? Por quê? Porque vocês poderão observar por exemplo, as informações com fatos, atos e circunstâncias. Então, eu quero aqui falar desse sistema político atrasado, caótico, melancólico, sem moral. Eles estão juntos com os terroristas, traficantes e comunistas. Trump, nós patriotas pedimos o Trump, Donald Trump, para que agiliza logo. O Brasil está sendo governado eles estão juntos com o mestre Dinho, eu já falei, estão juntos com os terroristas, traficantes e comunistas. E nós, patriotas, nós não aceitamos que esse Brasil seja governado com um comunista. Esse comunista, ele foi preso, depois
Eu não quero nem falar aqui, ele ainda continua sendo um corrupto. Ele ainda continua, né, no governo dele, certo? Tantas corrupções. E a gente observa que isso não pode demorar. Pedimos socorro ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E você, Trump, esse conteúdo, Trump, que foi, né, que nós acabamos de assistir, é um conteúdo, né, que merece a nossa atenção. Nós precisamos, sim, tomar, né, desses comunistas, que eles não podem nem ser um vereador, certo? Eles têm de sair da política. Nós queremos pessoas patriotas, pessoas, né, que têm conhecimento, né, do bem, ok? Então, eu quero aqui finalizar. Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus amigos e amigas patriotas. E quero aqui finalizar somente com a palavra. Fui!